Olá, eu sou o Patrick Neves, você está no Professores do Agora e a minha missão é te ajudar a encantar os seus alunos. E aí você vai me falar assim: como é que eu vou encantar meu aluno se eu não sei nada de tecnologia? Afinal, nunca estivemos tão conectados como estamos agora. Nunca a educação utilizou tantos recursos tecnológicos quanto agora. O que era proibido até pouco tempo atrás, agora é ferramenta de trabalho, né? Quem não podia usar o celular, agora depende dele para poder assistir às aulas, para interagir com os professores. Ou seja, numa velocidade muito rápida, tudo mudou e nós temos que aprender a como utilizar da melhor forma possível todo o universo de recursos que nós temos sem nos sucumbir no meio do caminho. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Vem comigo e vamos nos aventurar, vamos brincar com esse assunto que é realmente para quem acha que não sabe nada de tecnologia, para quem está perdido, para quem está com medo, para quem está angustiado. Então é com esse professor que eu quero falar agora. E assim, não pense que você é o único que está sofrendo, né? Quantos professores não estão perdidos, angustiados, doentes? Então, não se sinta às vezes diminuído porque parece que outros vão na frente e a gente fica ali meio perdido, né? Patinando. E que a gente, quando consegue muito, é fazer a aula rodar, é ir lá cumprir tabela. Mas será que seu aluno está com você? Será que o aluno está conectado? Será que o aluno está acompanhando? Imagine então se ele está envolvido, imagina se ele está aprendendo, imagina se ele está encantado. Então, o que nós queremos não é nada menos do que o encantamento. É isso. Que o seu aluno esteja com você ali aprendendo, que você esteja com ele. Só que esse processo não foi natural, né? A gente viveu uma mudança drástica agora com a pandemia que forçou as escolas a de repente adotar um monte de recursos tecnológicos, não porque era uma evolução natural, mas sim porque era um momento de desespero. Era um momento ou era assim ou fechava. Era uma questão de garantir a sobrevivência do negócio. Algumas escolas conseguiram, outras passaram muito bem pelo processo e outras fecharam, infelizmente. E os professores olham para esse movimento e se sentem inseguros, se sentem com medo, se sentem perdidos. Então, nesse primeiro momento, eu quero te dizer que se sentir assim é normal, né? Você não foi preparado para utilizar esse tanto de recurso para dar uma aula. Nas faculdades não se falava disso. Então, como que de repente você tem que chegar navegando com um monte de recursos e coloca vídeo, e coloca áudio, e faz uma apresentação, e se preocupa com câmera, com iluminação, com áudio, e ainda está preocupado com conteúdo, está preocupado se o seu aluno está aprendendo, está preocupado se vai se manter empregado, não é? Quem não está com medo? E é natural que a gente esteja assim, é natural que você esteja assim. É claro que esse movimento todo é um convite à mudança, é um convite à reinvenção. E está na hora. E é por isso que eu estou aqui. Eu sou formado em gestão de tecnologia e moro, né, com a minha mãe aqui, que é professora, e eu vi a minha mãe passando por esse processo. E eu vou te contar um pouquinho da trajetória dela daqui a pouco, mas o que eu quero te dizer é que o novo realmente assusta. E eu vi como assusta. E muitas vezes eu encontrava situações que eu não conseguia sair do outro lado. E olha que eu estou no meu universo, né? Isso aqui é o ambiente que eu gosto. Então, ficar com dificuldade nesse processo é completamente aceitável. Não se sinta diminuído por isso. Não permita que isso te adoeça, tá? A gente está aqui para poder te ajudar e com a produção de conteúdo cada vez mais forte. Algumas alunas nossas do nosso método têm se desenvolvido e ganhado esse engajamento, ganhado uma autonomia. E isso me motiva muito porque você percebe o quanto que essa autonomia faz bem. O quanto que com alguns poucos recursos, de repente,
Você consegue conectar pontos e fazer uma apresentação e fazer uma aula que o seu aluno percebe a diferença. Isso é muito gostoso. Mas eu entendo esse momento e eu te entendo caso você não esteja tão bem nesse processo. Tá? É possível reverter. É possível aprender tudo isso e sair muito bem do outro lado ainda esse ano, ainda esse semestre. É possível sim. E eu vou te mostrar como. Olha aqui. E a gente vem falando muito de professores e como que a gente não fala dos alunos, não é? Porque de uma ponta da situação nós temos os professores. Da outra ponta nós temos os alunos. E como... Tô até vendo se está travando aqui meu vídeo. E como que esses alunos estão se comportando nesse processo? Porque os alunos já têm a tecnologia na veia. Os alunos já estão com isso tudo pronto. Assim, já é fácil, já é natural. Eles não têm que... E olha que eles ainda estão tendo dificuldades. Né? Muitas vezes estão em casa, num ambiente que não controla, assim como o professor, com uma série de interferências. Mas ele não tem muito que provar nada ali. E ele está num ambiente natural. Ele já brinca com essa tecnologia há mais tempo. E ele tem que ser usuário, e ser usuário é muito mais fácil. É muito mais fácil você assistir um vídeo no YouTube do que produzir um vídeo no YouTube. E o professor agora está do lado do produtor. Ele se tornou um produtor de conteúdo digital. E é uma virada de chave significativa. Então, os alunos, além de ter essa facilidade, eles estão muito mais acelerados. Eles estão muito mais impacientes. Basta ver, não sei se você tem contato com aquele aplicativo, o TikTok. O TikTok, ele permite que as crianças, né, vejam, os adultos, qualquer usuário, vejam vídeos curtos e façam edições desses vídeos também. Então ele se tornou um produtor digital com uma facilidade muito grande. O problema é que as crianças estão ficando muito impacientes no processo. Elas começam ali a ver um vídeo e em 2 segundos já estão no próximo vídeo. 2 segundos. Tem noção? A pessoa gasta um tempo produzindo um vídeo e o prazo que ela dá para avaliar se aquilo é bom ou não é de 2 segundos. E aí passa para o próximo. E quando curte, eu falo isso com base na minha filha. Minha filha tem 5 anos e usa o TikTok com naturalidade. E ela está ali passando pelo feed. Quando ela gosta do conteúdo, ela vai lá, clica no coraçãozinho, marca OK. Isso e vai para o próximo vídeo. Aí o vídeo que ela gosta, ela fica de 5 a 10 segundos. Ou seja, o vídeo não chegou nem na metade. E ela já está no próximo. Isso é porque ela gostou. E o que ela não gostou, né? Não chegou no 3º segundo. Por que eu tô te falando tudo isso? Imagina uma aula em que a gente vai falar 1 hora, 40 minutos, 2 horas, 5 horas. Imagina como reter a atenção de uma criança, de um adolescente, de um adulto, que eles não estão tão diferentes não. Sendo que eles não conseguem ficar 3 segundos em um mesmo vídeo. Então, isso gera nos alunos uma apatia durante a sala de aula. Porque eles abrem ali o celular, eles abrem o computador, eles abrem a sala do Zoom, mas é muito provável que eles só estejam ali com o rosto presente, mas ausentes mentalmente. Como era na sala de aula. Na sala de aula não era tão diferente. O problema é que, a diferença é que na sala de aula o professor ficava: fulano, presta atenção, Patrick, olha pra cá, né? Patrick, responde isso aqui. Eu escutava muito meu nome. Então, o professor podia chamar o aluno em sala de aula. No online, ele vai ficar chamando o tempo todo? Nem sempre dá. Às vezes ele está olhando para a câmera. Ele não está escutando o que o aluno está falando na casa dele, porque geralmente o pessoal desliga o microfone. Então o feedback fica diferente. Então é um outro momento. E aí o professor, diante dessa apatia do aluno, diante dessa distância do aluno, se sente desmotivado, se sente desvalorizado, desrespeitado, não é? Poxa, ele preparou uma aula, preparou um conteúdo, e quando ele vai entregar esse conteúdo, o que ele recebe de volta? Apatia. Poxa, isso mexe com o professor. Isso é ruim. E é mesmo, né? E é ruim. E como é que a gente faz, então, para poder quebrar essa apatia, para poder conectar e fisgar com esse garoto, com essa menina, com esse adolescente, com essa adulta?
Imagina então uma aluna universitária que depois de um dia de trabalho está ali deitada na cama dela para assistir uma aula de um professor. E ela vai assistir uma aula, né, de um direito tributário, por exemplo, deitado na cama. Qual que é a chance dela dormir depois de ter passado o dia todo cuidando de menino, cuidando da casa, estressada, brigando com o marido? Qual que é a chance dela reter e ficar presa no conteúdo ali? É muito pequeno. Se o professor for com uma aula totalmente expositiva, a probabilidade da retenção é mínima, porque o mundo em volta já está competindo, está chamando atenção. Se na sala de aula a retenção da atenção não é tão alta, imagina em casa, não é? Por isso que diante desse cenário não dá para a gente só olhar e ficar reclamando, nós temos que adotar medidas diferentes. Nós temos que ter planos de ação diferentes, porque senão esse formato de aula vai deixar de existir. E olha que contraditório, o professor nunca foi tão importante como é agora. Por que eu digo isso? Durante o momento da pandemia, por exemplo, você não podia sair de casa, você não podia malhar, você não podia ir no mercado, né, com restrições, você não podia trabalhar, dependendo da situação, mas ensinar você podia. Olha, ensinar, tá certo que era em casa, em home office, mas ensinar podia, aprender podia. Era um momento de aprender, um momento de ensinar. E agora, as pessoas estão aprendendo a aprender de forma online. Claro que elas vão se conectar com quem tem uma habilidade maior nesse mercado. E o que eu quero te falar é que é possível ter habilidades nesse mercado. Essas habilidades a gente aprende. Então, não se deixe vencido pela apatia do aluno. Tá bom? E aí, o professor vai falar assim, cara, esse universo é muito complexo. Como é que eu vou fazer? Eu vou ter que ser um programador? Eu vou ter que, né, destrinchar a tecnologia? Eu vou ter que ir a fundo nessa tecnologia? É claro que não, você sabe disso. Não estou falando que a gente tem que ir lá e entender tudo das ferramentas, entender tudo de tecnologia, tudo de áudio. Porque o que acontece? Como o professor é especialista no segmento que ele trabalha, na matéria que ele trabalha, com o conteúdo que ele trabalha, às vezes ele quer entrar em um outro universo, nesse de produção de audiovisual, e quer se tornar um especialista naquilo também. Quer se tornar um especialista na câmera, né, na transmissão do áudio, na transmissão da imagem, em como fazer uma iluminação. Ele pode se perder no processo. Sem contar as inúmeras plataformas que existem. Então, se ele trabalha em duas escolas diferentes, uma escola vem com uma plataforma, outra escola vem com outra plataforma, às vezes nem dá tempo de mergulhar nisso tudo. Então, não é para ser um programador, não é para ser um filmmaker, né? Não é para ficar fazendo uma série, produções audiovisuais mirabolantes. Claro que pode ser feito, né? Claro que pode ser feito, mas não nesse começo. Existem outras formas de a gente fisgar a atenção do aluno, existem outras formas de a gente se conectar com ele, existem outras formas de melhorar a nossa apresentação sem estar pensando em milhões de recursos. Não, vou colocar 4 câmeras e eu vou alternando a câmera. Será que é isso que é o foco? Talvez não seja. Talvez não seja. Quando a gente olha para a trajetória e nós nos deparamos com a quantidade de informação necessária, com a quantidade de recursos, com a quantidade de plataformas, de programas, de softwares, de equipamentos, né, a gente pode achar que é uma jornada longa demais. Pode parecer que é um caminho quase que impossível de ser percorrido. Você vai falar assim, cara, eu não vou dar conta nunca de chegar lá em cima. Eu não vou dar conta nunca de dar uma aula boa, porque é muito chão para mim. É muito longe esse processo. E é aí que você se engana. Porque é o seguinte, você não precisa, ir lá e ser o expert, como eu estava dizendo, em uma plataforma e ser o cara daquilo, não. Você tem que aprender algumas poucas coisas que funcionam. E dessas poucas coisas, quando você começar a rodar as engrenagens, e aí você vai ter um motor funcionando.
E aí a sua aula está começando a ter corpo, vai começar a ter movimento, vai começar a ter uma estrutura e o seu aluno vai perceber isso. Então, não pense que você tem que aprofundar em uma ferramenta com tudo, depois você vai para a próxima e mergulha. Não é assim. Vamos extrair o funcional daquela ferramenta, vamos entender se ela te atende. Mas antes de entender se ela te atende, a gente parte do objetivo. Qual é o objetivo da aula? Por exemplo, nessa aula que eu estou fazendo aqui agora, é uma aula expositiva. Porque como é um vídeo que vai ficar gravado, como é um vídeo que vai ficar disponível no YouTube, no Instagram, no Facebook, eu não consigo ter a participação das pessoas durante esse processo. Né? Você pode estar vendo esse vídeo depois que eu gravei. Você pode estar vendo ao vivo, mas você pode estar vendo o vídeo depois que eu gravei. E aí, eu tenho que fazer um vídeo pensando nisso. Como é um vídeo que já é expositivo, eu vou me preocupar ainda mais com outros aspectos. Por exemplo, eu quero fazer uma apresentação bonitinha. E dessa eu fiquei particularmente orgulhoso. Ficou uma apresentação bonitinha. Então, eu fico vendo, assim, eu tenho nuvenzinhas pulando, eu tenho uma montanha do lado, tem uma frase estruturada. Olha que legal, né? Eu faço parte do slide. Olha, slide já é uma coisa que apresenta a idade da gente, né? Eu faço parte da apresentação. Então, eu me preocupo com outros recursos para que eu consiga fazer uma entrega melhor, que retenha por outros aspectos. Se eu tivesse uma aula que fosse no Zoom, que o foco fosse a interatividade, talvez a minha apresentação não fosse tão importante. Se fosse uma aula de tira dúvidas, tá todo mundo no Zoom, eu estou lá para quê? Tirar a dúvida do meu aluno. Então, o que é importante? Que eu consiga desligar o áudio de todos os outros alunos para ouvir quem tem a dúvida, criar uma dinâmica de perguntas. Então, assim, todo mundo vai levantando a mão e eu vou respondendo à medida que tem as mãos levantadas. E aí vou dando a palavra para aquele aluno. Ou então posso pedir para que eles coloquem as perguntas no chat. E aí eu vejo qual pergunta que eu acho que é mais pertinente para a turma e vou respondendo ali durante a aula. Eu penso em uma estratégia antes da minha aula e de acordo com o meu objetivo daquela aula, eu vou utilizar os recursos tecnológicos necessários para poder fazer uma aula eficiente. E a tecnologia está aí para isso. Então, o que vai determinar o sucesso é utilizar a ferramenta certa para o objetivo correto que você tem. Então, diversos objetivos vão te permitir diversas ferramentas. E existem diversas ferramentas. Então, você não vai sair procurando ferramentas. Você vai pensar em modelos de aula e depois do seu modelo de aula, você vai encontrar ferramentas que te ajudam. Porque a tecnologia não está aqui para te afogar. Ela não foi desenvolvida para te sufocar. Muito pelo contrário. É óbvio, é uma tecnologia. Imagina o salto que foi quando a gente passou a escrever em algo portátil. Estou falando do caderno. Né? Você podia escrever em alguma coisa e levar para casa. Pensa antes como era complicado a questão da escrita. Né? Que era tudo, ou vinha impresso dos livros e tudo mais. Depois você consegue ter algo que você consegue carregar. Você tem uma folha dobrável ali do seu lado. Foi uma tecnologia de ponta. E aí as tecnologias foram sendo superadas. Claro que escrever continua sendo uma grande tecnologia. Escrever num lápis, escrever num papel com caneta é um recurso super eficiente. Estou falando de forma mnemônica, né? A eficácia para se lembrar de algo escrito na mão é muito maior do que algo que foi digitado. Então, uma tecnologia não vem para substituir. Ela pode vir para... Às vezes vem para substituir, sim. Estou dizendo o seguinte, que esse modelo de aula não quer dizer que vai matar o modelo antigo, mas eles vão se tornar mais híbridos, eles vão se fundir cada vez mais. Então a gente tem que aprender a utilizar essas novas ferramentas, essas novas tecnologias para nos favorecer e não ser esmagado por elas. Porque o que vem acabando com a gente nesse modelo é a ansiedade,
é se sentir sobrecarregado, é ficar muitas vezes angustiado que você está em casa e queria produzir e não consegue, e ainda junta uma plataforma que não funciona, uma internet que não presta, né? Então, às vezes você prepara um vídeo da melhor qualidade possível, lindo, contrata a melhor internet que existe na sua cidade, ótimo, e o vídeo trava, né? O meu tá travando. E eu vou fazer o quê? Fazer o quê? Abrir mão de algumas coisas, porque eu foco naquilo que eu tenho controle. Nesse aspecto eu tenho controle. Nesse aspecto de ir lá e preparar a minha aula, de preparar todos os meus recursos, de contratar a internet, de ver se minha conexão tá boa, esse aspecto eu tenho controle. Mas se na hora a conexão estiver falhando, isso eu já não tenho controle mais. Vou fazer o quê? Vou entregar o melhor possível com as condições que eu tenho. E deixa aí. E tudo bem. E ok. Na próxima eu consigo fazer uma aula ainda melhor. E tomara que não trave. Faz parte do processo. É assim que funciona. Não se deixe sucumbir por essa ansiedade ao olhar e ver um monte de ferramenta em volta e que você não sabe mexer nada. Preocupa com o básico no primeiro momento. Preocupa em transmitir a aula com uma qualidade de áudio boa, com vídeo que os seus alunos consigam te ver, num ambiente em que seu rosto esteja iluminado. E é isso. A partir desse momento, depois preocupa com uma apresentação mais bonitinha. Aqui agora eu estou utilizando o Canva. E eu tenho um vídeo já em que eu preparo uma aula utilizando o Canva e dá para você conhecer da ferramenta. Dá para ver o quanto que ela é simples. Se você estiver no Facebook, Instagram, procura aqui que ela vai estar aí, utilizando o Canva na prática. E você vai ver o tanto que ela é fluida, fácil de mexer. Depois, vem vendo a gente. E aí você vai vendo outras ferramentas. A gente vai abordando outras ferramentas. Mas cuidado com a ansiedade. Não vai te ajudar muito nesse momento. E eu vivi essa história de perto. Eu vivi o impacto da mudança aqui dentro. E eu sei o quanto que ela pode ser forte, o quanto que ela pode ser impactante. Minha mãe é professora universitária. E né, em uma das atribuições dela é professora universitária. Uma mulher incrível que trabalha muito. E super antenada, jovem, né? Tem assim toda uma energia e aprende tudo fácil, lê não sei quantos livros. Cara, sofreu com a tecnologia. Não, não é sofreu mais ou menos. Ela sofreu mesmo de chorar, de se irritar, de adoecer, de não conseguir pôr um áudio quando ela queria, de não conseguir pôr um vídeo quando ela queria. E ela é muito dinâmica, ela é dinâmica com a turma, ela gosta de movimento, ela gosta de interação. E aí de repente sentiu presa, sentiu distante dos seus alunos e realmente sofrendo mesmo. Eu fiquei preocupado. E me chamava o tempo todo, como é que eu faço isso? Dúvidas que para muitos poderiam ser bobas, para outras poderiam ser, né, dúvidas mais elaboradas. Para te dar um exemplo de como é variável esse universo de dúvida, eu não quero que você se sinta diminuído no processo, por isso que eu conto essa história dela. Uma das nossas alunas, na nossa aula, a gente estava tendo uma aula sobre gravação de vídeo, e aí ela tinha que gravar um vídeo, e ela não deu conta de fazer a atividade num primeiro momento. Sabe qual que era a dúvida? Ela não conseguia gravar o vídeo no celular, pôr o celular para gravar. Muitas pessoas podem achar que isso é elementar, mas essa era a dúvida dela, essa era a dificuldade dela. E quando ela aprendeu a ir lá no celular e pôr para gravar, cara, ela deu um salto. Olha só, algumas coisas que travam em uns, em outros não travam. Então, se você ficar travado em alguma situação, não se sinta diminuído por isso não. Sabe, se tem uma dificuldade que está ali te emperrando, não se sinta diminuído ou se sinta mal, porque é natural do processo. É natural. É igual estudar matemática. Você aprende um conteúdo, faz um monte de exercício e fala assim, agora eu sou o cara, aprendi tudo isso aqui. E agora eu vou pro próximo exercício. Cara, e você não trava no próximo exercício? Você fala assim, nossa, mas tem horas que eu estou estudando isso aqui. Aí você entendeu esse.
De repente você vai pro próximo e trava no próximo. E é assim. Só que rapidinho a gente vai superando. Se você ficar parado, travado no primeiro exercício, não consegue avançar. Mas quando a gente pega a prática de ir avançando esses obstáculos, aí você se torna imparável. E foi isso que aconteceu com a minha mãe. Ela estava travando em detalhes. E ela foi aprendendo, né? Foi tendo uma alfabetização digital. E a gente fala assim, mãe, vem cá, lê aqui a tela. Não se preocupa, nada que você fizer no computador vai estragar ele não. Pode ir mexendo aí. Então assim, eu tentava encorajá-la para que ela perdesse o medo e começasse a arriscar cada vez mais. E ela começou a brincar, né? Começou a interagir diferente com seus alunos, começou a criar dinâmicas, começou a dar um movimento para a aula muito maior do que um formato só expositivo, em que o aluno fica ali passivo, fingindo que está participando. Então ela começou a quebrar essas barreiras. E aí a tecnologia veio para auxiliar. Claro que ela tinha uma metodologia já por trás, com muitos anos de prática, focado no aluno, focado no envolvimento, focado no desenvolvimento. E aí quando ela destravou na tecnologia, ela deu um salto de qualidade. E o que aconteceu com esse salto de qualidade? Os alunos perceberam. Os alunos passaram a elogiar. E logo depois, passaram a comentar com a coordenadora. E a coordenadora queria entender mais sobre o que ela estava fazendo de diferente. Logo, virou referência dentro da própria faculdade. A mesma coisa aconteceu no Estado. E ela trabalha no Estado e começou a ser referência. De repente, estava dando aula para 700 pessoas. Então, é um momento em que, se a gente aproveita esse momento e aproveita essas dificuldades e supera isso, onde as pessoas estão travando, você deixa de sentir um entrave e passa a se tornar referência. E é isso que eu quero que você se desperte, se torne referência. Vamos aprender a navegar nisso, tá bom? E aqui, ó. E aí, o que acontece? Quando a gente recebe um convite para mudança, a gente vem com uma vozinha lá dentro, que essa vozinha vai falar assim: ah, mas meu caso é diferente. Você está contando da sua mãe é professora universitária, eu dou aula para criança. Meu caso é totalmente diferente. Será? Será que é tão diferente assim? Pode ser que dar aula para uma criança, pode ser e é, né? É uma situação diferente de dar aula para um adulto. É sim. Só que a criança já está acostumada com o lúdico. A criança já está acostumada a ver desenho. Então, de repente, uma animaçãozinha simples que você consegue fazer, você quebra. E se eu te falar que é possível você dar uma aula que, quando você aparecesse na aula, você vai estar com uma cara de um filtro do TikTok? Você não sabe o que é isso? Você pode aparecer, ao invés de ser seu rosto, ser um rosto de bichinho. Você pode estar com orelhas grandes, com uma maquiagem diferente, uma cor de cabelo diferente. Você pode estar com cabelo longo, sendo que você tem cabelo curto. Existe uma gama de recursos tecnológicos. Você pode ser o Goku, não sei se você lembra, você chegou a ver Dragon Ball, né? Que era um bichinho que ficava com cabelo amarelo, saíam uns foguinhos dele assim. É possível fazer tudo isso e aparecer ao vivo para o seu aluno, criança. Pensa a interação que ele vai ter. Pensa como que ele vai te olhar quando você aparecer com um personagem que ele gosta. Então a tecnologia está aí para te ajudar também. Se o adulto vai se sentir atraído por algumas questões visuais, a criança é muito mais suscetível a esse trabalho visual. Então prepara a apresentação, dá para brincar, um movimento que você coloca, ele vai perceber, ele está antenado. Então associa isso a uma história, envolve e muda, fala assim, gente, hoje nós vamos fazer uma aula no celular. Ao invés dele logar no Zoom, só um exemplo, pelo computador, fala que vai logar pelo celular. E tira o celular da mesa e fala assim, gente, agora levanta, todo mundo levanta. E todo mundo, vamos pegar uma colher que está lá na gaveta da cozinha. Todo mundo tem uma colher em casa. E aí você vai contextualizando algum objeto da casa com o conteúdo que você está dando. Põe essa criança de pé. Percebe o tanto que a interação é diferente? O tanto que você já quebra o padrão? Então, mesmo sendo uma criança,
sendo um adolescente, sendo adulto, é possível sim a gente conseguir ter atitudes para poder inovar e conectar com esse aluno. E você vai falar assim, entendi, mas eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo, eu trabalho o dia todo, e você quer que eu fico pensando em interações? Meu caro, ninguém tem tempo. Mesmo. Ninguém tem tempo. E a gente já para preparar uma aula. Você já vai pensar nessa aula. Por que não pôr uma brincadeira nesse processo? Por que não pôr uma interação? Por que não pôr algo diferente? Por que não pensar num slide bonito? Por que não pensar, sei lá, às vezes você vai com uma fantasia. Por que você dá aula com uma fantasia? Quebra expectativa. E aí, utilizando a tecnologia, você vai passar a ter mais tempo. Porque a tecnologia está aqui para ajudar a gente. E uma hora que você começa a aprender que você consegue juntar algumas coisas básicas, o seu áudio está preparadinho, sua câmera está preparadinha, está tudo fácil. Você já não está preocupado com isso mais. Uma vez que você utilizou um recurso de lá e se vestir diferente, fez isso, perdeu o medo do ridículo, e aí você foi lá e fez, você vai ver o tanto que é legal para você. Então, o não ter tempo, preste atenção no momento em que você fale isso, que pode ser só uma fuga para não abraçar esse momento e se destacar em realmente fazer algo diferente. Aproveita esse momento. E aí você fala assim, tá bom. Tá bom, eu tenho tempo. Eu consigo fazer, eu vou romper, mas sabe qual que é o problema? Ninguém me ajuda. Sua mãe tinha você aí para ajudar. Ninguém me ajuda. É. O mundo é assim. O mundo é assim. E aí a gente vai poder reclamar que ninguém ajuda ou vamos em busca de soluções. Existem muitas soluções para isso. Nós mesmo, quando a gente desenvolveu o nosso método 3Ts para ajudar os professores que vivem esse momento, foi realmente para isso. Existem professores, existem pessoas que estão com dificuldades. E nós estamos conseguindo navegar nesse universo, por que não unir as duas pontas? Então nós desenvolvemos um curso para isso. É só a única saída? Não. Pode procurar soluções no Google, tem muitas. Soluções no YouTube. Arrisca, brinca, sabe? Mas é possível superar cada um desses obstáculos. Pergunta. Se você travar, eu aposto que cada vez que você travar em alguma coisa, tenta formular essa pergunta no Google, você vai achar a resposta. Se não achar a resposta, pergunta aqui, nesse vídeo aqui, que a gente acha uma resposta. Então, não aceita esse momento de falar assim, eu não tenho ninguém por mim. Também é uma fuga. É uma fuga. Não aceite isso com você. Não aceite isso com a sua carreira. É o momento da gente realmente se reinventar e se conectar com esses alunos. Eles estão ávidos para ter algo interessante. Eles estão ávidos para ter uma aula que conecta, para ter um conteúdo que faz sentido. Eles querem isso. Por mais que o TikTok seja lá, só ver bobeira cansa. A gente gosta de aprender também. Então é só juntar um pouquinho de criatividade com o conteúdo que você já tem. E aí você vai ver que é possível abraçar esse aluno de uma forma que ele nem espera. E se destacar no mercado, né? Por que não? Vamos destacar no mercado, vamos ganhar mais, vamos ser mais valorizado. E aí uma vez que a gente, né, fala que a gente vai resolver isso, existem algumas formas erradas de resolver o problema. Qual que é uma forma errada de resolver? Negando a necessidade. Você fala assim, isso é temporário. Esse negócio aqui vai acabar daqui a pouco. Eu não vou gastar energia de aprender isso nada, porque tudo é temporário mesmo, sabe? Eu não vou aprender isso não. E é uma pena se você fizer isso. Você acha que quando o aluno voltar para a escola, ele vai voltar tranquilinho, assistindo o professor com calma? Você acha que vai ser assim? Ele também vai estar inquieto, mais inquieto do que nunca. Pode ser adulto, criança, pode ser o que for. Ele vai estar entediado de ficar naquela sala por muitas horas. Afinal, ele acostumou a ficar em casa. A gente vai ter um momento que ninguém sabe como será. Mas certamente será diferente do que era antes. Então, por que não começar a aprender tudo isso e levar esse aprendizado depois para a sala de aula? Não é? Por que perder essa chance? E aí,
quando fala assim, então tá bom, eu vou aprender, então já que eu vou aprender com tudo, eu vou pegar uma plataforma. Na faculdade da minha mãe, por exemplo, elas estavam utilizando o Blackboard. Pensa uma plataforma complexa, cheia de recursos, mas é assim, ela atende desde o administrativo da escola até os professores, os alunos, sobe nota, tudo. Se você for ficar focado nessa ferramenta, na plataforma, você vai ser quase que um representante comercial dessa marca. E aí a escola muda de plataforma, você volta para a estaca zero. Então não é por aí também. Então é estar disposto para navegar naquilo que precisa, sem querer ser doutor da ferramenta. Não é isso que está a diferença. Entende? A tecnologia, nesse nível, vai representar o quê? 33% do processo. 33%. Você tem que saber os 33%. Sem os 33%, não vai fluir bem. Mas você não tem que ficar louco, desesperado. E aí, a gente chega no problema 3, que é pensar que o problema é só tecnologia digital. Fala assim, eu não estou dando uma aula eficiente porque está online. Se tivesse presencial, eu ia arrasar. Será? Será? Tomara que sim. Mas o que acontece é que a tecnologia só amplifica a nossa mensagem. Então, se não tiver nada que compromete a mensagem a ser dita, ela vai ser transmitida e vai chegar no aluno. Então, a mensagem por si só tem que chamar a atenção. O professor tem que ter alguns recursos para poder se conectar com o aluno. Não estou falando de fazer piada, de fazer, se ele souber usar isso como recurso, tudo bem. Mas ele não tem que se tornar um humorista, ele não tem que se tornar quem ele não é. Ele tem que aprender a utilizar a tecnologia para poder transmitir aquilo que ele tem de melhor. E o que ele tem de melhor tem que ser melhor, tem que ser legal, tem que ser interessante. Por isso que dentro do nosso método são 3 tecnologias. Tecnologia digital é uma delas. E nós temos a tecnologia mais importante, que é a tecnologia humana. Se não tiver um humano entre as pontas, nada disso faz sentido. Se não tiver uma pessoa daí assistindo o que eu estou falando, nada disso faz sentido. Então a tecnologia humana é a grande razão de tudo. Então não tem como desconsiderar o homem do processo, o ser humano do processo. E aí, nós temos que utilizar uma metodologia para transmitir aquilo que sabemos. E aí nós temos uma metodologia ativa. E esse é a terceira base do nosso método. Por isso que nós temos método 3Ts. Porque tecnologia é um pilar, tecnologia digital é um pilar, tecnologia humana é outro pilar e tecnologia metodológica é o terceiro pilar. Entender tecnologia digital é muito importante. Você tem que entender. Mas não pense que ela é milagrosa. Ela faz só 33% do processo. 33% também não adianta. Você pode ser o cara incrível. A internet caiu, a conexão acabou a aula. Não é assim? Então, temos que ter equilíbrio entre todas as pontas. E com esses três pernas, a gente começa a encontrar um equilíbrio. Você vai me perguntar assim, beleza, então como é que eu faço? Eu não vou de mais e não vou de menos. Eu não vou no conteúdo com tudo, também não vou devagar. Como que eu tenho que fazer então? Como que funciona essa equação para a gente poder chegar do outro lado e encantar os nossos alunos? Sabe como? Brincando. Brincando. Sem a pretensão de acertar de primeira, sem querer ser perfeito, sem querer ser encantado, ser um mágico digital. Assim, agora eu sou um mágico digital e faz um monte de coisas mirabolantes que o menino fica até vidrado ali, mas não aprendeu nada. Nada. Então, não é só focar em uma coisa, porque como a gente estava falando de 3 tecnologias, o lado humano tem que estar em evidência, o seu lado humano. Então aproveite esses recursos, conte histórias. Sabe uma técnica que demonstra muito que você consegue se conectar com seu aluno? Uma história em que você mostra fragilidade.
uma história em que você não foi o perfeito. Porque o aluno vai olhar para você e vai falar assim, cara, olha só, ele também está errando nisso. Ele também tem dificuldades com isso. E é muito legal quando você conta algo que tem fragilidade, que tem a ver com o que ele está vivendo. Aí então ele conecta mais ainda. E a tecnologia diante disso virou um mero barbante de um telefone sem fio. Lembra daquele telefone que a gente amarrava, colocava um barbante de um lado e aí colocava uns copos nas extremidades e um falava e o outro colocava o copo no ouvido? A tecnologia virou esse barbante que tem a função de levar a mensagem sua para outra pessoa ou para outras pessoas. Mas sem o barbante a comunicação se perde. E sem a comunicação, o barbante não tem a razão de existir. Então, brinque. Brinque com o que você for aprendendo. Brinque com as ferramentas. Sabe? Se coloque mais como igual ao seu aluno. Dê uma aula um dia fantasiado. Dê uma aula um dia usando recurso TikTok. Dê uma aula que ele não espera. E aí, pensando nisso, a gente pode propor um desafio simples para o seu aluno. Simples. Se você não tem intimidade com o TikTok, por que eu falo tanto do TikTok? Porque ele tem recursos visuais muito fáceis de utilizar. É muito fácil de editar um videozinho no TikTok, colocar um efeito, muito simples. Então entra, baixa o TikTok. Que tal o seu aluno ter que explicar parte do seu conteúdo usando um efeito do TikTok? Olha só, eu não recebo nada do TikTok para falar dele. Mas dá para brincar. Porque os alunos já estão brincando, já estão vendo. Então a gente começa a interagir com o que eles estão fazendo, com aquilo que a gente gostaria que eles fizessem. E a gente começa a ir para o mundo deles. E a gente passa a se conectar com eles de verdade. Né? São pessoas, assim como você. Óbvio, é óbvio a gente falar isso. Mas em determinados momentos, a gente fica sofrendo, preocupado com a câmera, preocupado com o áudio, preocupado com... A gente tem que ter atenção para isso. Mas outras coisas também têm que nos sobressair no nosso momento, no nosso planejamento, para que a gente consiga encantar os nossos alunos. E a gente está aqui para te ajudar a encantar os seus alunos. Tá certo? Foi um prazer ter você até aqui. Até agora. Se você ficou aqui até agora, realmente parabéns. Eu quero te falar que a gente deve abrir vagas para nossa próxima turma em breve. Fique atento e um super abraço e até mais.